Iniciar esta mensagem fazendo uma pergunta a cada um dos irmãos que aqui se encontram hoje. Por que estão aqui? Quem o convidou? O que você espera por estar aqui nesta noite? Por passar 2 horas longe da sua casa, num templo cheio, talvez você que ainda está em pé não conseguiu um lugar. O que te trouxe aqui nessa noite? Quem te trouxe? Quem te convidou? O que Ele quer de você? Algumas perguntas permeiam a nossa mente. A mensagem nessa noite, ela tem como título: Compreendendo o meu chamado. As pessoas, elas procuram as dificuldades empurrarem muitas pessoas. E muitas das vezes nós estamos em momentos difíceis, ou em fases difíceis, ou em situações difíceis, porque nós ainda não entendemos o nosso chamado. Nós ainda não compreendemos quem nos chamou e por que Ele nos chamou. Deixamos a vida nos levar, deixamos as situações acontecerem e muitas das vezes colocamos a culpa em Deus. Eu inicio nesta noite dizendo que você que chegou a esta igreja, Ministério Palavra de Vida em Guadalupe, você tem um chamado específico. Alguém pode ter te convidado, um vizinho seu, do seu apartamento, da sua casa, da sua rua. Mas eu te digo nesta noite que alguém estava por trás do convite desta pessoa. E este alguém se chama Espírito Santo de Deus. E somente te trouxe aqui para fazer você entender que você é especial para Ele, que você tem um chamado para Ele. Talvez lá fora você não deu certo, até hoje as coisas que você fez não deu certo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer investir em você. O apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande antes da sua morte, em escrever para um pastor novo, em que ele mesmo impôs as mãos, separou para o ministério, em meio à dificuldade que estavam passando nesta época, falsos profetas, pessoas abandonando a fé, pessoas largando a fé em Cristo, pelas dificuldades, por alguns presbíteros das igrejas que tinham se levantado com falsas doutrinas. O apóstolo Paulo começa a escrever esta segunda carta a Timóteo, uma carta pessoal, uma carta pastoral, se preocupando com a atitude do pastor Timóteo. Antes dele falar para Timóteo ser um bom soldado, mas além desse texto a gente vai entender isso, ele se preocupa com Timóteo para que Timóteo entenda. Timóteo, o que você precisa é entender a sua posição em Deus, entender quem você é em Deus. Eu não quero saber se o mundo, se o Brasil está em crise, se o problema é da Dilma, se o problema é do PT ou do Aécio. Eu preciso entender que eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho alguém acima de Dilma, alguém acima de presidente que me chamou. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Quantos começam a entender isso nesta noite? Levante a tua mão. Timóteo diz: eu preciso entender isso, Paulo. Ele começa dando os textos que lemos, dando a sua apresentação. O questionamento de Paulo, logo no primeiro versículo, é: eu sou o apóstolo chamado exclusivamente por Jesus Cristo. Alguns nessa época não acreditavam no chamado de Paulo. Ele não pode ser apóstolo porque ele não andou com Cristo pessoalmente. Mas um homem que tem uma convicção do seu chamado não se importa com o que as pessoas vão achar dele. Não se importa se você era pecador, se você fazia aquilo outro. O que importa é você entender que alguém te chamou. Exclusivamente foi Ele, o Senhor, que sabe muito bem lidar com pessoas, sabe muito bem restaurar a vida de pessoas, sabe muito bem transformar a vida de pessoas. Você precisa entender isso. Você, se ainda não foi, será transformado exclusivamente pelo Senhor. Verso de número 9, que eu pedi para os irmãos frisar algumas coisas. Ele tenta explicar para Timóteo.
A primeira coisa, Timóteo, você precisa entender que você foi salvo. A primeira coisa, no versículo 9, é que Ele nos salvou. Se você pegar o original do texto, para salvar, significa, Timóteo, você precisa entender que você foi adquirido de novo. Você precisa entender que você foi resgatado. Eu não estou falando de uma salvação somente para o céu. Eu estou falando de uma mudança. Muitos, talvez como eu, não deveríamos estar aqui hoje. Mas o Senhor investiu em nós. O Senhor foi lá onde ninguém dava nada pela nossa vida. E Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele mudou a nossa sorte, Ele nos tirou do cativeiro. Se você quer entender chamado de Deus, você precisa primeiro ser grato a Ele, porque Ele te salvou. Porque Ele é um tipo de resgatador. Ele resgatou você, Ele pagou por você. Adquiriu de quem? Da mão do inimigo. Estávamos na mão do inimigo. Não tinham mais relacionamento com Deus. O pecado fez uma barreira. O pecado criou um muro. Muitos aqui viveram na perdição como eu, sem Deus, sem paz e sem salvação. Ninguém acreditava mais na gente. Eu sempre falo isso. Talvez algumas pessoas que aqui estão não me conhecem. Tem muitos visitantes. Alguns anos atrás alguém falou para mim: não escute ele, porque ele é um doente, é um dependente químico. O que ele fala não se escreve. Aí quando eu digo que Deus é especialista em mudar situações, hoje eu estou aqui, você está ouvindo o que eu estou falando. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, porque Deus é especialista em transformar. O homem não podia fazer isso, mas o único que pode é o Senhor, e Ele te salvou. Ele mudou a sua sorte. Ele trouxe você mais uma vez para isso. O Evangelho de Mateus diz que Ele se manifestou, os questionamentos das pessoas, é para que Ele veio, para que Ele se manifestou. Ele diz: eu me manifestei esse mundo para salvar o que estava perdido. Mas você não entendeu. Eu vim salvar o que estava perdido, o que ninguém dava mais nada. Eu vim para fazer isso. Eu vim para transformar. Eu vim para mudar aqueles que estavam no vale da sombra da morte. Ana, na sua alegria por ter o seu filho, ela começa a cantar no capítulo 2 de 1 Samuel. E ela diz: esse Deus que nós servimos é um Deus de transformação. Pega lá o pobre, o necessitado, transforma ele e o faz assentar entre príncipes. Esse versículo se cumpre aqui hoje. Olha para o teu lado direito e para o lado esquerdo. Tem um príncipe e uma princesa do teu lado. Deus fez isso. Deus cumpre aqui nesta noite. Tu és príncipe, aqui é reis. Aqui o Senhor nesta noite manda te dizer: você está sentado entre príncipes. Você não está mais na roda de escarnecedores. Você não está no meio de pecado. Você está no meio de pessoas que dão glória a Deus, aleluia. Você chega até meio moído, mas alguém te dá um catuque, dá um glória a Deus no teu ouvido. Aí você pega no tranco. Aí você começa a dar glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor muda a tua sorte e te faz sentar entre príncipes. Você não pode se esquecer. Para você entender o chamado, é que você foi salvo. Deus mudou a sua sorte. Um dia Deus disse para mim: o tempo vai passando. O tempo, se a gente não souber administrar o tempo, ele torna um inimigo grande. O tempo gera morte, esfriamento, acostumando com as coisas por causa do tempo. E aí Deus disse uma vez para mim, lá no Evangelho de João, quando aquele homem, ele é curado, há 38 anos ele estava na beira de um tanque, que tem o nome de Betesda em hebraico.
E o Senhor se apresenta para ele, ele começa a levar para o Senhor seus questionamentos. Eu estou aqui há muito tempo. O Senhor só fez uma pergunta: quer ser curado? Eu estou aqui há muitos anos. Sempre vem alguém na minha frente, eu não consigo. Aí Deus lança uma palavra, o Senhor Jesus lança uma palavra para ele: levanta, estou mudando tua sorte hoje. Levanta, toma a tua cama e anda. Aí eu perguntei para o Senhor: tira aqui esse microfone para mim, por favor. A gente é meio louco mesmo, a gente tem que fazer algumas coisas assim para o pessoal entender, né? Aí Jesus fala: tu leva a tua cama. Não deixa a tua cama aí, leva a tua cama. Aleluia! Durante muito tempo eu pensei que era para as pessoas olharem e aquele homem tirar onda com as pessoas. Aqui, ó. Estou andando agora. Aí o Senhor falou comigo: milagre não mata ninguém. Aleluia. Milagre da vida. Aleluia. Milagre não é para matar ninguém. Outras pessoas são abençoadas por nosso milagre. Aleluia. Falei: então para quê, Senhor? É porque talvez na caminhada o orgulho, o tempo, que é o nosso inimigo, faz a gente esquecer de onde nós saímos. Aleluia. Talvez aquilo queria chegar no coração daquele homem, mas toda vez que ele olhava para a cama, ele lembrava quem ele era. Posso me livrar da cama, Senhor? Não. Mas o irmão pecou, mas é isso, aquilo, outro. Olha para o teu lado. Não, Senhor, retiro. Vim daqui. Vim daqui, Senhor. Perdoa, Senhor, vim daqui. Posso largar agora, Senhor? Não, rapaz, te conheço. É cabra ruim, rapaz, tu tem que segurar isso aí. Mas está pesado, Senhor. Mas tu nunca mais vai esquecer. Mas fez calmo, Senhor. Meu ombro está doendo. Mas nunca mais você vai esquecer. Sabe o que acontece? A gente se perde no chamado porque a gente esquece quem nós éramos. Tu não era nada, irmão. Hoje está todo mundo aqui cheirosinho, limpinho. Já fiquei 3 dias sem tomar banho. Que porcaria, é? Por causa da droga. Já fiquei mesmo 3 dias sem ligar para casa, sem ligar para a família. Meu pai está aqui, ó. Pode perguntar a ele ali o que ele já sofreu. Aí Deus falou comigo: não larga a cama não, senão tu vai esquecer que tu era ruim. Aí tu esquece o teu chamado. Aí já era. Deus manda te dizer nesta noite: não se esqueça que Ele te salvou. Não esqueça que você estava perdido. Não esqueça que ninguém dava nada e Ele restaurou a sua vida. Estão entendendo? Ainda dentro do versículo 9 diz que Ele nos chamou. Chamar, original, ato de fazer vir e ir. Ele diz para Timóteo: Ele te chamou. Ele tem o poder de te fazer ir e fazer vir. O que acontece é que hoje nós ouvimos muitas vozes. O mesmo apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, ele está trazendo uma palavra à igreja em Corinto. Ele fala: olha, há muitos tipos de vozes. Todas elas têm um significado. Não se percam nas vozes. Elas podem te levar à destruição. Pode alguém servir sem discernir a voz ainda? Pode. Eu posso estar aqui na igreja e não conhecer a voz ainda? Pode. Eu posso estar aqui por estar, porque eu acho legal, porque eu acho um ambiente maravilhoso. As pessoas me dão a paz do Senhor, as pessoas apertam a minha mão e no final, às vezes, se der sorte, pagam até o meu lanche na cantina. Mas quem te chamou? Aleluia. Samuel, a Bíblia diz que ele servia no templo sem conhecer a voz de Deus. Aleluia. Como? Deus queria isso? Não.
O Evangelho de João diz que as ovelhas precisam aprender a discernir a voz do seu pastor. Botaram um vídeo no Facebook ontem, não sei aonde. Achei legal aquilo. As ovelhas, e o pastor deixava as pessoas lá e imitava a voz dele. E imitava, chamando as ovelhas e... Quando foi a vez do pastor que ele começou a chamar, que coisa linda, pastor Alexandre. As ovelhas vindo, correndo ao encontro dele. Aí Deus falou comigo, tá vendo? O animal sabe discernir. E às vezes o meu povo não sabe. Deus te trouxe aqui nessa noite para você aprender a discernir a voz dele. Ele te salva e agora ele quer intimidade contigo. Aprender a discernir a voz e a intimidade. Se a minha esposa me ligar lá dos Estados Unidos, eu sei que é ela. Tenho intimidade com ela, é minha esposa. Se alguém que tem um contato me ligou, eu sei quem é. E às vezes Deus está falando e a gente não consegue discernir. Salmo de Moisés: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Como assim? Ouviram, mas não discerniram, não fizeram aquilo que Deus estava mandando. Se você quer entender o seu chamado nesta noite, porque você está aqui, você não é mais um na multidão, mas você precisa aprender a ouvir a voz do teu Pai, querido. Ele te chamou aqui nesta noite, te salvou, e agora Ele quer um relacionamento com você. Dizer para você: aprende a ouvir a minha voz. Tem muito chamado dando errado aí, porque a pessoa não aprendeu ainda a discernir o Senhor. E aí, é servir por servir. O que Deus tinha na vida de Samuel era muito mais. Aí entra as perguntas. E ele aprendeu a ouvir a voz? Aprendeu. Em meio a uma situação caótica da época. A Bíblia diz que naquela época a palavra do Senhor e as visões eram muito raras. Deus não se manifestava assim para o povo. Era um ambiente de pecado. Um sacerdote que tinha perdido a visão de Deus, o contato com Deus, os seus filhos no pecado. Mesmo assim, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, não importa onde você estuda, o que importa é que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Mesmo em meio a uma sociedade de pecado, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo? Dentro do verso 9, depois de aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa entender que existe uma santa vocação. Existe uma escolha separada. Deus faz uma santa vocação, uma separada vocação, para mim e para você. Para que não haja dúvida, você não está aqui porque a sua mãe é crente. Você não está aqui porque o seu pai é crente. Porque a sua família é amiga do pastor Alexandre. Você não está aqui só por isso. Você está aqui porque o Senhor tem um negócio íntimo com você. Ele e você. Não importa se você cresceu com pessoas aqui, se a tua família é desta igreja, não importa. Deus quer que você entenda que Ele tem um negócio particular com você. Ele e você. Para falar para você, eu tenho uma santa vocação. Vocação é escolha, querido. Não me pergunte por quê, mas Deus escolhe coisas loucas, coisas desprezíveis, coisas que não são, para confundir aquelas que são. Estávamos perdidos, aprendemos a ouvir a voz e agora entendemos que não somos fruto do acaso. Estamos aqui porque temos um chamado. Estamos aqui porque temos uma santa vocação. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala aos seus discípulos: não foste vós escolheste a mim. Como assim, Senhor? O escolha está aqui, não. Vocês não estão entendendo.
Não, Senhor, eu escolhi estar aqui. Peraí, você não está entendendo. Eu te escolhi primeiro. Como assim, Senhor? Te escolhi primeiro e te designei para o negócio. Acho que você não está entendendo. O Senhor tem uma santa vocação. Te escolhe primeiro. Dá os desígnios para você ir e dar fruto. Vírgula. Mas que esse fruto permaneça. Eu tenho certeza que você ficaria feliz se alguma autoridade entrasse aqui e te chamasse pelo teu nome e falasse para você: a partir de hoje você vai ser ministro. Nem que seja ministro miojo, né? 3 minutos saiu, né? Do Lula, né? Mas eu te chamei para ser ministro, te chamei para você tratar das minhas coisas, do meu negócio. Você ia sair daqui feliz. A partir de hoje eu trabalho com fulano. A partir de hoje eu trabalho com o Arão. A barba de Arão dele é linda. A partir de hoje eu trabalho para ele. É um cara importante. A partir de hoje eu trato das coisas dele. Primeira coisa, eu ia ficar feliz porque ele confiou em mim. Eu ia tentar fazer o melhor, porque é um cara importante. Aí você não quer fazer para Deus, irmão? É Deus que te chamou, querido. Existe alguém mais importante do que Deus nessa terra? Porque a Bíblia diz que a Ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes. Não tem ninguém mais importante do que Ele. Ele que te chamou, Ele te escolheu primeiro, Ele acredita em você, Ele investiu em você. Aí eu, às vezes eu falo, com todo respeito, Senhor, que às vezes o Senhor parece louco. O único que eu conheço que investe nas coisas que estão quebrando. É o único. Alguém chega aqui, ó, está falindo essa empresa. Alguém vai investir, vai querer comprar, se não tiver dinheiro, não, vou afundar junto com ele. O Senhor parece que fica esperando. Aí o anjo fala: Senhor, está quebrando lá, ó. Aquele garoto lá, aquela senhora lá, qual o seu nome? Fala o seu nome aí agora. Ele está quebrando, Senhor. Está quase indo. Aí Deus se levanta e fala: agora eu vou investir nele. Agora eu mudo ele. Está indo, Senhor. Não tem mais para onde ir. O quê? Não tem mais para onde ir. Ele deixou de confiar no amigo? Deixou, Senhor. Ele deixou de confiar no pai? Deixou, Senhor. E agora ele está confiando em quem? Em ninguém, Senhor. Ele não tem mais para onde ir. Agora eu pego ele. Agora eu mando ele. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. E eu vou mostrar para ele que o meu nome vai ser glorificado na vida dele. Você entende isso, querido? Aplaude ele, então. Obrigado, Senhor, porque o Senhor investiu em nós. No meio do chamado a gente começa a falar um monte de coisa para Deus. Ah, porque eu estou passando por isso. Se eu fui chamado, porque eu estou passando por isso. Não, irmão, vai lá, irmão, permanece. Não, se Deus tivesse um negócio comigo, não estaria passando por isso. Não estaria desempregado. Não estaria sem dificuldade. Aí a palavra te responde: todas as coisas. Glória a Deus. Vou falar devagar para você entender. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. Vírgula. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espera aí, irmão. Eu tenho chamado, estou passando em dificuldade, mas está cooperando. Vai ter crescimento aí. Vai ter mais coisa de Deus aí na tua vida. Porque tudo vai cooperar. Por quê? Porque você foi chamado segundo o propósito dele. Então quem é chamado passa por luta, passa. Eu tenho uma santa vocação, mas eu passo por luta.
Mas eu preciso entender que isso vai cooperar. Isso vai me ajudar, querido. Luta não mata ninguém. Ela forja você. Ela mostra para você mesmo quem você é. Experimenta passar na luta e olhar no espelho. Responde você quem você é. Alguém que entende o chamado, ou alguém que não entende o chamado? Aquele que não entende o chamado vai no espelho e fala: Senhor, eu desisto. Senhor, eu não quero mais. A luta está grande. Não sei por que estou passando por isso. Mas aquele que entende o chamado vai na frente do espelho e olha para você mesmo, dá aquele sorrisinho, né? Está na prova, né? Tá. Vai chegar a hora de Deus te exaltar. Você para você mesmo. Aí o cara do outro lado do espelho te responde: mas por que isso? Porque eu tenho um chamado, cara. Aleluia! Ele me escolheu primeiro. Oh, glória a Deus! E Ele me colocou num negócio para Ele. Eu tenho um propósito, o propósito é dele. Se estou passando por isso, é porque lá vem bênção aí. Lá vem vitória do Senhor, lá vem coisa grande aí. Você está entendendo isso? Só quem está passando luta, levanta a mão. Eu quero convocar você a chegar em casa, olhar no espelho e falar para você mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que Ele não vai me deixar sozinho. Dentro do verso 9 ainda tem: segundo a sua própria determinação. Uma das coisas que atrapalha a gente no chamado. Deixa eu ver se eu estou de meia furada. Estou não, então posso tirar. Uma das coisas que atrapalha a gente no chamado é isso aqui, ó. Se eu chegasse aqui, ó, e começasse a ministrar com o sapato na mão, o que vocês pensariam? Hã? Tá doido? O cara tá maluco? Se eu pegasse o sapato e penteasse um pouco o cabelo que ele tem aqui, esse cara tá maluco? Isso acontece no reino espiritual com a gente. Cada um tem um chamado. Se você foi chamado para ser sapato, não seja luva. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa entender quem te chamou, que você tem um chamado. O que atrapalha a gente perde a direção do chamado. É porque foi chamado para estar no pé e estar na mão. Aleluia! Isso aqui não combina. Isso aqui foi feito para estar no pé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o meu irmão é sapato. Ele é sapato, você não. Aleluia. Então você precisa amadurecer no chamado para entender para que aquilo te chamou. Por que ele te chamou? Para que ele te chamou? E fazer o melhor que você puder para ele. Aleluia. Aí ele diz, verso 9: conforme a sua própria determinação ou seu propósito. Salmo de número 139